Fala aí, torcedor do Flamengo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal trazendo as últimas novidades do Mengão. Flamengo que vai jogar amanhã contra o Pirâmides. Já deixa aqui abaixo o seu palpite, na minha opinião, 1-0 pro Flamengo. Bora ver aqui também o que o PVC falou sobre reforços chegando aqui no Flamengo. Deixa aqui abaixo, você aprova a contratação aí de John Arias. Também tem o Santiago Souza do Racing, Vitão do Internacional, todos na mira do Mengão. Comenta aqui abaixo se você aprova essas contratações. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. PVC, esse Pirâmides pode apresentar perigos pro Flamengo? Bateu na trave ali, né, algumas vezes ao longo dessa trajetória no futebol egípcio, mas até que conseguiu vencer o campeonato e nesse ano conquista também a Champions da Ásia. Ele ganhou a Champions da Ásia, ele foi campeão egípcio, ele nos últimos 6 anos chegou 4 vezes como vice-campeão. É um time poderoso porque hoje tem como proprietário um empresário dos Emirados Árabes, que tem alguma proximidade com o Sheikh Mansour do Manchester City, não são próximos exatamente, mas são poderosos endinheirados dos Emirados Árabes. Tem 4 jogadores da seleção do Egito que vai para a Copa, tem um lateral direito da seleção do Marrocos que vai para a Copa, tem o Mayele, que é o atacante artilheiro da Champions League da África e que pode jogar a Copa pela República Democrática do Congo. Tem um treinador que disse que não estudou o Flamengo o suficiente, mas que foi jogador da Sampdoria, do Torino. Então tem uma história. A gente sabe que o Al Ahly, que é o time que muitas vezes jogou no Mundial de Clubes, o Internacional ganhou de 2-1, o Corinthians ganhou de 1-0. O Al Ahly hoje é inferior ao Pirâmides. Mas não tem camisa o Pirâmides, como tinha o Al Ahly. Mas tem uma história, tem resultados recentes importantes. Jogou 23 vezes na temporada, só perdeu 3, sem contar o empate que levou aos pênaltis na semifinal da Supercopa do Egito. Ele perdeu só 3 de 23 jogos. Então, o Flamengo é favorito, mas precisa ter respeito. Em resumo, né? Favorito, mas precisa ter respeito. E o técnico do Pirâmides, que é o croata Krunoslav Juric, ele falou sobre o Flamengo, admitiu que não viu muitos jogos, mas elogiou bastante a equipe brasileira. Falou que é um time com muita experiência, né? Que já jogou contra grandes da Europa e do Brasil, de muita qualidade e ambição. Falou, eu sei muito de futebol brasileiro, mas não assisti a muitos jogos do Flamengo. Vi os últimos 4 jogos, tenho bastante informação, tem muitos jogadores. Eu achei curioso ele falando que sabe muito do futebol brasileiro, mas não muito do Flamengo. Como, né, gente? Como é que fala futebol brasileiro e não acompanha o Flamengo, né? O time que tá ganhando tudo, gigante como é, enfim. Ô Mussete, dá pra se preocupar com o Pirâmides amanhã, torcida do Mengão? Ô, Luiz, uma resposta tipo, eu sei muito de NBA, mas não conheço Curry, né? Mais ou menos assim a resposta dele. Tipo isso. Dá para se preocupar, tem que se preocupar, tem que respeitar, mas eu acho que o Flamengo é bem superior e passa de boa, assim. Mas lembrando do histórico recente, claro que o campeonato egípcio, o Pirâmides vai ter sua vantagem, mas vale lembrar do confronto contra o Al Ahly, não o Al Ahly do Egito, o Al Ahly da Arábia Saudita, pelo próprio Intercontinental em setembro, eles venceram por 3-1, time forte do Mahrez, do Mendy, do Ibanez, do Tony, do Galeno, Matheus Gonçalves, esse Flamengo é o time mais forte, de mais investimento, e o Pirâmides venceu por 3-1. Então é um time que é para ser respeitado, mas acho que o Flamengo passa tranquilo, fazendo o seu jogo, vai dar tudo certo. Isso aí, é isso, Bruno Braz. Mais alguma coisa para a gente complementar, para a gente fechar o Mengão hoje? Não, o PVC fez esse comparativo, por exemplo, com o Al Ahly. A gente não vê, por exemplo, muitos torcedores do Pirâmides. Eu, particularmente, quase não vi aqui nas ruas torcedor do Pirâmides, pelo menos por enquanto, até hoje. Se tivesse o Al Ahly aqui, por exemplo, eu tenho certeza que a torcida aqui ia ser grande, né? Mas não é o caso. Também, assim, é um time que tem poucos torcedores. Pois é. Muito bem, Braz, bom trabalho para você. Amanhã, bom jogo. Na segunda, a gente se fala de novo, né? Com a expectativa do Flamengo. Na final, claro, né? A gente quer ver um Flamengo e PSG. Beijos, viu? Beijão, tchau, tchau. Minha gente, vamos para o intervalo? O negócio aqui hoje está dinâmico. Daqui a pouco a gente fala de São Paulo, hein? Notícias importantes. Oscar anunciou aposentadoria. E também toda a crise do DM e agora envolvendo mais um capítulo. Canetas emagrecedoras para os jogadores. Fique aí com a gente volta em 1 minuto.
Quer um café agora? Eu quero um cafezinho, hein, PVC? Pra deixar essa sexta-feira ainda mais animada. Ô, PVC, Sim. Tem uma pergunta aqui que é boa. Seu nível de piada, hein? Isso é um elogio. Isso É um elogio? É um elogio. O Daniel, PVC, o 4-4-2 vai ser o esquema de pirâmide? Não. Nossa. Acho que não. Ó, eu vou mandar um beijo pra Manu Folli, ela é flamenguista, ela tem 9 aninhos, assiste a gente todo dia, meninos. E também pro João Gabriel e o papai João Vitor, eles são de Jaraguá, eles são da torcida Flanáticos. E o João Gabriel, ele disse que é Palmeiras. Eu vi que o pai ficou bravo. Deixa eu falar uma coisa, Joãozinho, pra você. Ter o time do papai ou da mamãe é legal pra caramba. Então, se você tá pensando se você vai ser Palmeiras, seu pai é Mengão, né, meninos? Verdade. Não é isso? Não é Verdade. isso? É ou não é? Total. É muito bom abraçar teu pai ou tua mãe na hora de Ontem um meu gol. irmão falou assim, caraca, cara, eu nunca vivi isso. É muito gostoso, É bom. né? É isso. Então, Joãozinho, pensa bem. Eu poderia falar, seja Palmeiras, mas não é, gente. É isso. Pensa direitinho. Ô, Vene Casagrande, será que tu vai levantar mais essa, não? Olha, a expectativa é positiva, Fernandinha. Eu vejo o Flamengo como favorito para esse duelo, embora a gente esteja falando de um Pirâmides mais descansado que propriamente o Cruz Azul, quando o Cruz Azul enfrentou o Flamengo. Mas o Pirâmides é um time muito físico, né? Pelo estudo do Felipe Luiz, ele mesmo falou isso na entrevista coletiva, que é um time mais de correria, fisicamente falando. Ele chamou a atenção, mas mesmo assim o Flamengo está se preparando da melhor maneira possível, teve tempo também para descansar, entre aspas, pensando nesse duelo. Eu vejo o Flamengo como muito favorito, ainda mais se o Pedro de fato ficar à disposição para esse jogo, mesmo que seja por alguns minutos. Estamos falando de um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, um dos melhores centroavantes do futebol sul-americano. Ele com certeza iria agregar demais, porque assim, embora o Bruno Henrique se esforce dentro de campo, ele tenta, mas não está no mesmo nível do Pedro quando a gente fala de centroavante. O Bruno Henrique, por exemplo, não sabe fazer uma jogada, uma parede, não é a dele, não é o forte dele. Ele é muito mais físico, muito mais na base da intuição. O Pedro não, é um cara que sabe finalizar, embora o Arrascaeta esteja vivendo um grande momento no quesito finalização, mas quando você tem o Pedro à sua disposição, estamos falando de um jogador de altíssimo nível seleção brasileira, inclusive. Isso que eu ia falar, Pedrosa, não estamos nem falando de outra prateleira no Flamengo, estamos falando de outra prateleira no Brasil. Ah, claro, hoje o Pedro né? é um dos melhores centroavantes do Brasil, sem dúvida alguma. O Pedro fisicamente... É porque o Pedro deu muito azar na carreira dele. Eu vou falar eu não vou nem falar nesse momento do Flamengo. Porque quando ele estava bem, é taça, é título, é gol, é assistência, é talento puro. Mas o Pedro teve lesões em momentos cruciais da carreira dele. Ele até vai pra Copa com muito merecimento. A primeira convocação dele, ele ainda era do Flu? Era do Flu. Ele na primeira convocação lembrou até a história do Pedrinho, o presidente do Vasco. Não sei, nem se era verdade, mas eu lembro que tinha papo de Real Madrid na época de Fluminense, querendo ele quando ele se machucou. E assim, ele acabou se lesionando, teve a lesão de LCA e tudo mais. E ele teve outras lesões também que o tiraram de algumas convocações. Mas o Pedro, bem fisicamente, ele não só é titular do Flamengo, como ele briga, assim, por uma posição nessa seleção brasileira. Eu acho que, assim, é óbvio que a gente está falando de um baita jogador, mas o retorno do Pedro também dá a possibilidade do Felipe Luiz fazer mudanças táticas. Não é só você ter um grande jogador dentro de campo, mas quando você tem o Pedro, por exemplo, quando o Pedro e o Arrascaeta estavam jogando em sintonia, que foi o jogo contra o Palmeiras, os dois foram os melhores em campo. Os dois chamaram a atenção de uma maneira extremamente positiva. Então, além de você ter um baita centroavante que sabe finalizar muito bem, ainda te dá a possibilidade de fazer mudanças táticas importantes. Mas tem uma questão. O Pirâmides é um time que você falou muito físico. O Felipe Luiz, em muitos momentos da temporada, não escolheu colocar Arrascaeta e Pedro juntos por uma questão física, de entrega defensivamente física, falando no momento do jogo. Provavelmente essa combinação, será que vai acontecer contra o Pirâmide no Mundial? Eu acho que ele vai ganhar minutos, independentemente da situação do jogo. Se tiver 0-0 no segundo tempo, ele vai entrar, porque ele tem que fazer gol, tem que decidir. Se tiver 2-3-0 Flamengo, ele vai entrar para ganhar ritmo. Então acho que assim, é só o contexto do jogo que vai ser diferente, mas ganhar minutos ele vai. Quanto vai ser esse jogo aí, Pedrosa? Para mim, 2-0 Flamengo. Você? Como eu ia falar 2-0, não vou repetir. 2-1, vou botar 2-1. Muito bem, olha aqui, deixa eu falar com você também, Vene, que é de Niterói. Vou mandar um recado legal pra você que é de Niterói. Amanhã vai ter a grande final da 8ª Copa Gerson.
do meu querido amor da minha vida, o Gerson Canhotinha de Ouro. O Instituto Canhotinha de Ouro realiza esse evento que tem como objetivo celebrar o talento, a dedicação e o espírito esportivo dos jovens, tá? O jogo acontece amanhã na Concha Acústica de Niterói. Beijo. É a Suíça sem neve, Fernandinho. Isso aí. Esportes Rio. Novo capítulo na guerra do gramado sintético, hein? O Palmeiras fez uma publicação nas redes sociais voltando a defender o gramado sintético e mostrando, né, apresentando dados de lesões e períodos afastados de jogadores no gramado sintético, comparando, né, do Palmeiras, que joga no gramado sintético, com outros clubes. Estou até dando uma olhadinha aqui no post que o Palmeiras pergunta, né? Será que o problema é mesmo com a qualidade do campo ou o objetivo deles é prejudicar os adversários? E neste post que o Palmeiras faz, coloca aqui, né, a média anual de lesões nos clubes da Série A. E coloca desde 2020, que é o ano de instalação do gramado sintético no Allianz Parque, até 2024. Palmeiras, segundo esse levantamento feito pelo clube, teve 28 lesões neste período, depois o Atlético Paranaense com 29 e numa crescente o Inter aparece com 46 nesse post aqui do Palmeiras. Enfim, o Palmeiras, mais uma vez, se posicionando, né, defendendo o gramado sintético, colocando ali seus argumentos para que o gramado sintético continue no futebol brasileiro. Ontem teve reunião do Conselho Técnico da CBF, claro, né, este assunto em pauta, e o Rodrigo Matos, que acompanha tudo de CBF, chega com a gente para contar um pouquinho dessa reunião para a gente. O Conselho Técnico da Série A, né, que foi realizado na CBF nessa quinta-feira, acabou adiando a discussão sobre gramado sintético. Adiando mais uma vez, porque ela já foi adiada, aliás, no Conselho Técnico no último Conselho Técnico no início de 2025. E por quê? Bom, teve uma proposta até durante a Assembleia do Marquinhos Chedi, presidente do Red Bull Bragantino, de você proibir a homologação de novos gramados sintéticos. Só que essa proposta acabou não sendo nem deliberada, não foi votada. A gente sabe que tem vários clubes que defendem que seja vetado o gramado sintético. Um deles é o Flamengo, tem o Fluminense, enfim, tem alguns. Mas por que foi adiado? Porque ficou para uma reunião no início de fevereiro, final de fevereiro ou início de março, em que a CBF vai estabelecer alguma espécie de procedimento para votações do que ela considera questões importantes. Além da questão do gramado sintético, as outras são a redução do número de estrangeiros por times, que hoje são 9, e tem uma ideia que também foi levantada pelo Marquinhos Chedi, mas essa ideia foi levantada pelo Marquinhos Chedi e teve ali pelo menos uma concordância durante a reunião do Samir Chaldi, que é o presidente da CBF, e a ideia seria uma redução gradual. E o terceiro ponto é também redução de rebaixamento, número de rebaixados, que hoje é de 4, cairia para 3. Mas essa também foi uma proposta feita pelo Red Bull, e tem alguns outros clubes que concordam. A questão, por exemplo, do sintético, eu acho que é a questão mais quente, e que aí você vai ter uma reunião no final de fevereiro, início de março, que deve tratar mais disso, para uma possível, vai ter que ser votada, eventual proibição posterior. Porque a gente sente que tem um grupo grande de clubes preocupado, desde que você tem 6 clubes, 5 clubes da Série A com gramado sintético. Clubes como o Internacional, como o Fluminense, como o Flamengo, como o Red Bull, enfim. Esses são os que eu ouvi, mas tem outros. Então eu acho que essa discussão vai esquentar mais. Provavelmente, se houver algum dia um veto, vai ser uma coisa gradual, não vai ser de uma hora para outra. A gente sabe que tem um grupo de clubes que tem o sintético e que é contra esse veto. No caso, Palmeiras, Botafogo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Chapecoense, agora são 5 na Série A. É uma discussão que tende a esquentar em 2026 e a CBF quer criar alguma espécie de governança para ter essa votação, para ter uma estabilidade. O que significa? É tomada uma decisão agora dos clubes da CBF que ela permaneça durante vários anos, não fique mudando a cada ano porque você teve ali trocas dentro da Série A, sobe e desceram clubes. É isso. É uma discussão que já está quente e vai esquentar ainda mais com novas reuniões do Conselho Técnico no início de 2026, como bem colocou Rodrigo Matos. Olha só, essa coisa que ele falou é importante demais, que não passou essa história. Porque tem publicações nesse momento dizendo que o Flamengo comemora suspensão de novos gramados sintéticos até 2026. E uma pessoa da CBF me mandou assim... Peraí, volta, PVC. O Flamengo comemora o quê? Não, vamos lá. O que o Rodrigo acabou de dizer... O Rodrigo disse que não passou o negócio da votação. Que foi adiado, que vai ficar para essas reuniões agora no início de 26. Que tinha a proposta do Marquinhos Chedi, do Bragantino,
de proibir novas regulamentações de novos gramados sintéticos, mas que isso não foi votado e que isso não passou. Mas tem publicações neste momento dizendo: Flamengo comemora a suspensão de novos gramados sintéticos até 2026. E aí uma pessoa da CBF mandou uma mensagem dizendo assim: isto absolutamente não aconteceu. Ou seja, exatamente o que o Rodrigo disse, não aconteceu. Não aconteceu. O Flamengo está comemorando uma impossibilidade de aprovar novos gramados sintéticos e isto não houve, como o Rodrigo Matos disse. Não existiu. Não houve uma proibição, houve um adiamento do debate. Houve um adiamento do debate. A CBF não quer discutir isso neste momento. A CBF pode discutir isso no próximo Conselho Técnico. Não foi votado, né, o pedido do Bragantino. A CBF pode discutir isso em fevereiro ou março para aí criar o que a gente está falando aqui desde o princípio. Prazo e padrão. Prazo e padrão. Não é campo de plástico versus pastos de grama. Não, é como nós vamos construir campos bons. E como disse o Palmeiras nesse debate que fica um atacando o outro, o buraco é mais embaixo, o buraco não pode ser no campo de grama, nem o problema no gramado sintético. E o que está se fazendo é um debate absolutamente clubista. É claro que tem que avançar para o melhor gramado possível e natural em médio prazo. Isso exige um debate com honestidade de princípio. E o que está havendo é um debate com desonestidade intelectual. Por exemplo, chamar de campo de plástico não é honesto. Sim. Entendeu? É pejorativo. É pejorativo. Então vamos dizer, campo de plástico versus pasto de grama. Bom, chama um carneiro para cortar a grama no Maracanã. Não é isso que vai acontecer. Vamos ter um debate com grandeza? Acho que é justo. Definir prazo como disciplina, com cuidado, justo. Isso tem que acontecer. E a médio prazo tem que voltar a ter campo de grama natural. Entendo, em 5 anos, que todos sejam naturais. Mas tem que ser com honestidade de princípio. Sim, sem dúvida. Virou uma guerra política também, né? Uma guerra clubista e política também. Diante desse cenário, Musetti, será que esse debate avança ou vamos ficar sempre nessa disputa, né? Nessa guerra? Porque tem uma questão técnica que deveria ser preponderante, mas, claro, considerando as peculiaridades de cada clube, né? Afinal, os clubes também colocaram seus gramados sintéticos com aval da CBF, com aval da FIFA, então cada um tem sua particularidade também. Será que avançamos nessa discussão ou vai ficar nessa guerra, né? Quem tem o natural vai ficar brigando e quem tem o sintético, agora, né, os clubes estão mais unidos nesse sentido, tanto que os clubes que têm gramado sintético, que estarão na Série A. Galera, finalizando o vídeo aqui para falar sobre essa possível contratação no Mengão, né? O Flamengo avançou pelo Santiago Sousa e pode pagar aí 8 milhões de euros, que é equivalente aí, vamos supor que o euro tá R$5, 8 vezes 5, 40 milhões de reais seria essa contratação do Santiago Sousa. Eu quero saber aqui já nos comentários, vocês aprovam essa contratação? Jogador de 26 anos de idade, todo flamenguista conhece, né? Até porque ele jogou contra o Flamengo na semifinal da Libertadores. Teve aquele lance, né, triste ali, um pouco preocupante, a lesão no rosto que ele teve. E é um cara que tá na mira do Mengão. Galera, vamos ver um pouquinho aqui o perfil dele. Ele tem um valor de 8 milhões de euros no mercado e tá lá no Racing desde o comecinho do ano. Ele chegou lá do Atlanta, dos Estados Unidos, pelo valor de 3,80 milhões de euros. Ou seja, se o Racing vender por 8 milhões, vai estar lucrando o dobro. Comenta aqui abaixo, pessoal. Vocês aprovam essa contratação do Santiago Sousa, 26 anos. Tem também o John Arias, né, na mira do Mengão. Ele que atualmente está no Wolverhampton da Inglaterra. Jogou pelo Fluminense esse ano, pelo Mundial de Clubes ainda. E desperta o interesse aí do BAP e também do José Boto. Você aprovaria qual das duas contratações? O John Arias ou o Santiago Sousa? Ou os dois juntos? Comenta aqui a sua opinião. Eu fico por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal.